E aí, meu povo, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer 3 dicas sensacionais para que em 2026 você e eu saia da pobreza e conquiste a tão sonhada independência financeira. Então bora lá pro conteúdo? Vem! Então, antes de tudo, né, pessoal, o que realmente é considerado uma independência financeira, né? Muitas pessoas acreditam que a independência financeira ela só é alcançada quando você tem milhares ou muitos mil reais aí na sua conta. E essa não é a verdade, né? Para mim, né, olhando assim na minha visão, a minha independência financeira, ela vai ocorrer quando eu não estiver com nenhum tipo de dívida, dívida que eu digo assim, que a gente pode evitar, sabe? Cartão de crédito, esse tipo de dívida. Porque tem coisas que a gente não consegue evitar. Um exemplo, se você financiou um carro, um apartamento, é algo que você vai utilizar, é algo que você precisa e não tinha como evitar. Mas agora, R$ 500 de cartão de crédito por mês é algo que você pode evitar e você deve evitar. Então, a minha independência financeira, ela ocorre quando eu não tenho essas dívidas, esse tipo de dívidas durante o mês, quando eu consigo ter um mês que eu consigo comprar as coisas que eu preciso sem passar aperto, né? Então, eu preciso comprar um material escolar para minha filha, eu não preciso usar cartão de crédito porque eu tenho esse dinheiro para comprar. Então, isso também, para mim, é considerado uma independência financeira. E quando eu consigo também ter uma vida, né? Então, se eu quiser pelo menos ir num final de semana no barzinho, no restaurante, eu consigo ir. Então, a independência financeira, para mim, ela significa isso. Ela significa eu conseguir viver o mês sem ter aquele aperto, sem ter aquela preocupação de será que eu realmente vou conseguir pagar as contas, né? E o que eu estou fazendo e vou fazer durante o ano de 2026 para isso acontecer. Então, são 3 dicas essenciais que eu trouxe aqui para vocês. E eu tenho certeza que se vocês fizerem assim como eu também, vai dar tudo certo. E em 2027 será um ano muito diferente, tá? Então, primeira coisa, antes de tudo, zerar todas as dívidas que você tem. Gente, quem tá devendo não prospera. Isso, inclusive, é muito real, né? E por que que isso ocorre? Não é só por questão de crença, acreditar, não é questão disso. É questão se, por exemplo, se você investe R$ 100 no investimento que normalmente rende ali 2, hoje em dia tá rendendo quase 15% ao ano. Uma dívida, um juros de um cartão de crédito, ele tá quase 30, 20, então ele é o dobro, o triplo. Às vezes, entendeu? Então, você tá investindo de um lado, mas o cartão tá te sugando de outro. Então, é algo que não conversa, não faz sentido, né? Então, primeira coisa, zere todas as dívidas. Cartão de crédito, dívidas que você tem ali, coisas superficiais que você paga. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Eu não assino mais nenhum tipo de streaming. Eu não tenho Netflix, eu não tenho Disney, mais não tenho nada, não tenho nada. Eu procurei aplicativos gratuitos onde eu consigo assistir minhas séries, filmes, tudo que eu quero através do meu celular. Então isso foi algo que me deu muita economia. Ai, Andresa, mas eu não gosto de assistir pelo celular. Infelizmente, adulto tem que fazer o que precisa ser feito, não somente o que gosta, né? Mas se você realmente quer, às vezes, ter um lazer final de semana com a sua série, né, com o seu filme, tem alguns pacotes, um exemplo, eu não posso, né, não é questão de querer, eu não posso ficar sem internet na rua porque eu trabalho com meu celular. Não só aqui no YouTube, no Instagram, mas eu tenho uma confeitaria, né, para quem ainda não acompanhou alguns vídeos aqui, eu tenho uma confeitaria também, e eu preciso atender meus clientes, então eu não posso ficar sem internet na rua. Então eu pago um plano na TIM, inclusive, que o meu número é da TIM, onde nesse pacote já vem incluso algum streaming que você pode escolher. Então essa é uma opção, porque você vai ter que pagar de qualquer jeito a internet, mas você já vai ter algo agregado que você, pro seu lazer, então vamos dizer. Assim você não precisa pagar 30, 40, 50 reais um streaming fora daquilo ali. Então é uma dica muito importante também. Então, zerem todas as dívidas.
Parem de pagar todas as coisas superficiais, como streams, como esse tipo de coisa. Tudo. A assinatura, coisas que vocês conseguem viver sem. Que não fazem diferença no seu dia a dia, no seu trabalho, se você não tiver. É uma coisa que eu venho dizendo sempre para quem me acompanha de perto, para quem vive no meu convívio, né? Eu tenho aqui o meu convívio. A gente precisa, às vezes, ter um ano de cão para os outros anos serem melhores, né? Então, faça o ano de 2026 ser aquele ano de cão. Então, que você vai ficar sem ter as coisas que você tanto gosta, abrir mão de algumas coisas, mas para quê? No próximo ano em diante, você consiga ter uma vida financeira totalmente estável, né? Sem se preocupar se você vai conseguir pagar um boleto de luz, de água ou não. Então, isso é uma das primeiras dicas, né? Zerem todas as dívidas que vocês tiverem e coisas superficiais que vocês têm. Primeira dica, já foi. Segunda dica, invista todo mês, nem que seja R$50, tá? Todos os meses. Andresa, mas o meu salário não sobra. Então, você tem que colocar esse investimento, como eu faço. Eu coloco ele como se fosse já uma dívida que eu tenho que fazer. Um exemplo, você não pode deixar de pagar a conta de luz. É algo obrigatório que você tem que pagar, que senão você vai ficar sem luz na sua casa. Coloca o investimento como algo também obrigatório. Porque aí você vai ter isso, você vai levar isso em consideração e conforme for passando os tempos, você vai tornar isso hábito e cada vez que passa, quando a sua vida financeira for aumentando, melhorando e aumentando os valores, você vai conseguir sempre aportar mais, você sempre vai conseguir investir um valor a mais. Então, nem que seja R$50 no mês, você precisa investir para você criar o hábito de investir. Não que sobra do seu salário, mas antes de sobrar, você já coloca isso como uma obrigação que você tem que fazer todos os meses, tá? Isso é uma dica que eu falo por quê. Se você colocar aí, eu vou tentar colocar aqui no vídeo um cortezinho, eu vou até pegar pelo ChatGPT mesmo. Quanto que fica R$50 investido em longo de 5 anos? No mínimo ali, R$50, não vou colocar aporte todos os meses. Vou colocar R$50 apenas. E do outro lado eu vou colocar um aporte mensal de R$50 todos os meses para vocês verem a diferença. Porque qual que é a grande sacada do investimento? Da mesma forma que quando você tem uma dívida, ela tem juros compostos e ela vai aumentando, vai tornando aquela bola de neve, o investimento ela é da mesma forma. Você investe um pouquinho todos os meses, quando você vai ver aquele valor que você investiu, ele triplicou sem você precisar fazer nada, apenas ter deixado investido, né? Então isso é uma dica muito importante também. E terceira e última dica, gente, nós seres humanos temos aquele negócio de merecimento. Eu mereço comprar isso, eu mereço fazer isso, né? Então, tire todos os meses do seu salário um valor de pagamento para você. Então, vamos dizer que você recebe ali R$2.000, você vai pagar suas dívidas, tudo, e vai colocar R$100 para que você possa gastar com qualquer coisa que você quiser. Se você quiser comprar bala e jogar para cima e doar, você faz, mas algo que você gaste com você. Porque senão você vai trabalhar e não vai estar vendo o resultado, né? Então, isso acaba nos deixando muito frustrados, né? Porque somos seres humanos. E a gente gosta de ter aquela questão do eu mereci, eu vou comprar, eu quero ter, é meu, né? É muito do ser humano isso. Então, faça isso, né? E com essas 3 dicas iniciais pro ano, eu tenho certeza que em 2027 a sua vida será outra. Só de você zerar todas as dívidas que você tem de cartão de crédito, streaming, vai sobrar mais dinheiro para você gastar, para você investir, né? Então, se você tem uma fatura de cartão de crédito ali de R$300 no mês, vai ser R$300 no mês a mais do seu salário. E eu sei que tem pessoas que têm faturas enormes de cartão. Eu mesma, eu já tive fatura de cartão de R$1.800. R$2.000, eu já cheguei a pagar R$3.000 de cartão. Isso é um absurdo. E se eu tivesse tido a inteligência que eu tenho hoje, né, tido as informações que eu tenho hoje e investido esse valor hoje, eu não teria que iniciar hoje o meu processo para ter uma vida financeira instável, né? Então, acho que essas são as 3 dicas primordiais para a gente começar o ano de 2026 diferente, fazer realmente acontecer, né? Para que 2027 em diante seja anos melhores, dias melhores, meses melhores, sem que você tenha que passar aperto ou saber se você vai realmente conseguir ou não pagar aquela conta, aquela dívida, né, pessoal? Então, é isso. Faça o ano de 2026 o seu ano de cão, para que nos próximos anos você tenha opções melhores,
coisas melhores, né? E você consiga realmente desfrutar, viver e não apenas sobreviver, tá bom, pessoal? Então, essa é a dica que fica por aqui. Eu vou trazendo também mais conteúdos ao longo do tempo sobre esse assunto. É um assunto que eu estudo bastante, que eu gosto bastante. E eu acho muito válido, porque tem pessoas que não têm acesso à informação, não conseguem porque são, às vezes, legal. E aqui no YouTube, a gente consegue ter bastante informação. Mas para você que tem acesso à informação e consegue ter, começa a estudar sobre investimento. Começa a pesquisar sobre quais os melhores investimentos para você fazer um fundo de emergência, para você. Então aproveitem esses conteúdos gratuitos que tem aqui no YouTube e estudem, pessoal. Porque quanto mais vocês estudam, mais informações vocês têm, mais vocês se interessam e vocês podem ter certeza que é algo que vai ser muito promissor vocês estudarem sobre investimentos, né? Coisa básica mesmo, básico, funciona, tá bom? Comecem ali pela sua reserva de emergência. Eu vou trazer um vídeo também sobre isso aqui no canal. Mas é isso, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, deixar aqui dúvida que vocês tiverem, comentem o que vocês querem que eu traga também nos próximos vídeos. Isso ajuda bastante e entrega também para mais pessoas que também estejam ali na mesma situação que nós estamos, tá bom? Então 2026 será um ano incrível, vamos crescer junto porque eu tenho certeza que vai dar tudo certo, pessoal. Então fiquem com Deus e um abraço. Tchau, tchau!